Esse aqui é meu padrasto, Murilo. Ele deu entrada semana passada no Hospital Geral de Areias, 2 vezes, né? 2 dias seguidos. Ele estava com a diabetes muito alta. Ele tem problema de coração, já foi operado de coração também no H-Menon. Inclusive, não teve nenhum tipo de acompanhamento por parte do hospital. Correu atrás, tentou marcar várias vezes a volta, nunca conseguiu. E ele deixou pra lá, porque já estava cansativo para ele. Tá indo lá e tá ligando, tentando marcar consulta, né? Então, semana passada ele passou mal, teve um começo de infarto e foi socorrido 2 vezes para o PAN, para o Hospital Geral de Areias, né? Deram insulina nele e mandaram ele para casa uns 2 dias. E ontem ele voltou a passar mal, com uma dor no peito, ressaltando que não foi falta de ar. Foi uma dor no peito, por conta do coração. E ele deu entrada no PAN pela manhã, no horário do almoço, eu acho que eram as 11 horas. E ficou lá até 5 horas da tarde. Foi o horário que eu e minha mãe foi lá, saber como ele estava. Ele estava em observação, né? Ia fazer exame, ou tinha feito, que até então não foi passado para ninguém da família. E quando a gente retornou lá para deixar o carregador do celular para entrar em contato com ele, porque não estavam deixando ninguém entrar, a gente ficou sabendo que ele tinha sido transferido para o Pelópidas, que fica na Caxangá, na BR-232, né? E quando a gente chegou lá, a gente não conseguiu falar com ele. Eu fui direto na recepção, procurei saber, dei o nome dele, e a moça me disse que ele estava no isolamento, né? Um paciente que tem problema de coração, que estava com a diabetes altíssima, que tinha tomado insulina as 2 vezes que foi consultado no Hospital Geral, foi transferido às pressas para lá, para o Pelópidas, e foi colocado no isolamento, né? No isolamento. E quando eu cheguei lá, a menina disse que ele estava com suspeita de Covid. Suspeita não é certeza. Eu acho que a gente só coloca um paciente numa ala de contaminação quando tem a certeza no exame. Então, até então, a gente não teve uma informação certa. A gente não teve exame para comprovar que ele estava com Covid. Foi uma suposição da recepcionista do hospital, né? Que não é médica e nem é enfermeira. E não deixaram a gente entrar para ver e nem deixaram ele sair, pelo menos numa porta, para a gente saber o que era que estava acontecendo. Ela deu a desculpa de que o médico ia trocar de plantão e que ele estava no isolamento. Eu perguntei a ela como era que um paciente que tinha sido operado de coração, que deu entrada no PAN com começo de infarto, estava no isolamento, sem ter nenhum tipo de exame de sangue para provar a família que era, né? Então a gente veio embora porque já era 10 horas da noite, não tinha como a gente ficar lá porque a gente não ia ver ele, né? E a gente retornaria hoje, pela manhã, logo cedo, foi o combinado da gente ir hoje. E eu ia exigir falar com o médico, entendeu? E ia exigir do médico tirar ele do isolamento, porque não tinha nenhum tipo de certeza que ele estava. Ele estava jogado, né? Tanto é que mesmo ele sem força, ele tá aqui em casa, né? Aparentemente ele tá bem, mas a qualquer momento o coração dele pode parar aqui e ele morrer em casa. Porque se a gente chega no hospital para consultar um paciente que é cirurgiado, que tem diabetes, e o médico diz que é suspeita de coronavírus sem nem fazer exame para informar a família, a gente prefere deixar ele em casa e cuidar dele em casa. Primeiramente Deus e segundo o cuidado da família, né? Porque eu nunca vi o Sistema Único de Saúde funcionar tão bem em dar laudo. Porque estão dando um laudo muito rápido em relação de coronavírus, né? Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo, não é para hostilizar governador, não é para hostilizar polícia, não é para hostilizar funcionário da área de saúde, não. Eu tô fazendo esse vídeo por questão de amor à vida, né? Porque se os médicos estão preocupados em sair diagnosticando morte com coronavírus, isso aí é um problema deles. Agora, eles têm que ver que por trás de um paciente ou de um morto tem uma família, né? Tem muita gente se calando com medo, entendeu? Deixando, enterrando um ente querido, um parente com um laudo de coronavírus sem ser, porque se fosse no caso dele, graças a Deus, ele, mesmo sem força, ele saiu do hospital, ele fugiu praticamente,
entendeu? Ele teve que sair porque ele estava só abandonado lá, jogado numa cadeira, sem dormir, sem comer, sem ser medicado, sem ser atendido. Deu entrada lá de 6 horas da noite, de 4 horas da madrugada. Esse homem ainda não tinha tido nenhum tipo de cuidado. E ele teve que sair, pedir socorro, conseguiu ligar para minha tia ir buscar ele lá. Então ele fugiu do hospital, né? No caso, se fosse coronavírus, o hospital tinha que vir buscar ele aqui em casa para não contaminar a gente. Não foi, eles não vieram. Ficaram lá, né? Não se preocuparam. E ele tá aqui, né? Graças a Deus, tá bem aparentemente, porque por dentro só Deus sabe. Então eu tô fazendo esse vídeo por isso, para vocês divulgar esse vídeo, porque é de indignar o que as pessoas que estão lá dentro do hospital, né? Eu culpo o médico, sim. Eu culpo o enfermeiro, sim. Quem não tiver culpa, não use a carapuça. Mas eu culpo porque são vidas que estão lá dentro. Lá dentro não tem bicho, porque nem cachorro de rua merece ser tratado do jeito que o povo brasileiro e o povo pernambucano está sendo tratado dentro de um hospital. Entendeu? Ninguém merece esse tratamento. Então, o governador de Recife, de Pernambuco, Paulo Câmara, né? Ele passe a olhar para as pessoas que colocaram ele lá no poder. Inclusive, eu fui uma dessas, entendeu? Ele foi uma dessas. Passe a olhar para a gente com um olhar humano, porque ele não está fazendo isso, ele não está honrando o compromisso que ele fez com a gente, né? A gente está dependendo do Sistema Único de Saúde, porque quem não tem plano de saúde tem que ir e quando chegar lá, ter que se conformar com o resultado que o médico dá. Então, eu não me conformo, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar minha indignação, né? E caso ele venha a piorar, ou acontecer qualquer coisa com ele, ou ele venha a óbito, Deus o livre, né? A gente tem que culpar vocês, que quando vocês se formam, vocês